Está no ar, hein, parceirinho? Irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV. É aquele canal que você já sabe. Não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral. Pro bigode, parceiro, enquanto o Léo Jardim não renova com o Vasco, né, e muita gente até desconfiada de que ele não quer renovar, né, ele não está afim de renovar, por isso que ele está pedindo valores altos. Eu pedi 1,5 milhão, 2 milhões, se o Vasco quiser pagar, eu fico. Mas com esse valor bizarro, né, com esse valor muito alto, a galera já está entendendo que ele não quer ficar. Eu falei para vocês, o Edmundo comentou, né, que o jogador deve estar querendo sair para conquistar título, tem poucos títulos na carreira e tal, bababá. Pode ser que seja isso mesmo, e toda hora aparece um clube que o Léo Jardim foi oferecido, né? Palmeiras, Cruzeiro, o Fluminense procurou saber como que era a situação. E agora surge a informação da imprensa baiana, tá, de que o Léo Jardim foi oferecido para o Bahia. Ou seja, está ali negociando com o Vasco, mas está sendo oferecido, né, pelo empresário, certamente, para outros clubes. O Bahia quer um goleiro para ontem. O Léo Jardim já completou 7 jogos no Campeonato Brasileiro. Tá? O máximo que poderiam fazer, e isso prejudicaria pra caramba o Vasco, é assinar um pré-contrato agora, no meio do ano, para sair no final do ano de graça. Um jogador que o Vasco pegou lá na França, esquecido, tá? Trouxe para o Brasil. Ele vem se destacando, tá? E foi um investimento, né? Se tiver que sair, que o Vasco ganhe alguma coisa, né? Vamos acompanhar essa situação aí. O Vasco acertou o pagamento da dívida que tinha com o empresário do Léo Jardim, tá? Com o Pitombeira, tá? Era uma dívida de 6 milhões de reais. O Vasco parcelou ela em 5 vezes, 5 parcelas de 1 milhão e 200 mil reais, tá? Vamos ver se essa questão de acertar a dívida com o empresário facilita, né, nessa questão da renovação com o Léo Jardim. Tá chegando aí o Admar Lopes, o diretor executivo de futebol, que é um cara que conhece o Léo Jardim, foi ele que levou o Léo Jardim para o Lille, foi ele que levou depois o Léo Jardim para o futebol português, para o Boa Vista. Conhece o jogador, tem bom relacionamento com o jogador. Vamos ver se ele consegue essa renovação de contrato. Com relação ao Alan Lescano, meia do Argentino Júnior, Vasco interessado, Palmeiras interessado, Cruzeiro interessado. Palmeiras já saiu da jogada, tá? O Palmeiras entendeu, irmão, que é muita grana, tá? Muita grana. O Jorge Nicola disse que o valor é 40 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do jogador, tá? Palmeiras achou caro, Palmeiras saiu fora do negócio. A Leila entende que não é momento para gastar, né, para ter esse gasto numa posição que o Palmeiras não está precisando tanto, tá? Palmeiras, vocês sabem, tem um excelente elenco. Agora sobra Vasco e sobra Cruzeiro. Eu só não sei se o Vasco vai ter essa grana toda, né? 40 milhões de reais para colocar na mesa e trazer o meia do Argentino Júnior, o Alan Lescano. Parceiro, seguinte, irmão, tá chegando a hora, mais um joguinho, né? Vasco e São Paulo e Vasco no Morumbi. Um jogo que, vou falar para vocês, os últimos anos do Vasco foi muito ruim, né, cara? Muito ruim. Tá? Porque eu me lembro de Vasco e São Paulo, eu criança, maluco, era a vitória certa. São Paulo sempre foi muito freguês do Vasco, tá? Muito freguês mesmo, muito freguês mesmo. Tanto que o retrospecto agora, cara, o São Paulo tá com 2 vitórias a mais só no confronto, né? Antigamente era o Vasco diretão, isolado, cara. É porque o Vasco nos últimos anos foi muito mal, e aí o São Paulo acabou passando. Torcer para o Vasco fazer um bom jogo hoje, amanhã, né, na verdade, nesse dia 12 aí, quinta-feira, 9h30 da noite, torcer para o Vasco fazer um bom jogo, tá? E, cara, vocês verem, o Vasco não vence no Morumbi há 13 anos, mano, há quase 13 anos, tá chegando quase 13 anos, cara.
Foi brincadeira, irmão. Muito tempo, cara. Muito tempo. A última vitória foi naquele time ali. Fagner, né? Tinha o Fagner, tinha o Felipe, tinha o Éder Luiz. É aquele time. Né? O último bom time do Vasco. O último time que conquistou um título nacional, né? Que foi a Copa do Brasil de 2011. De lá pra cá, maluco, é só jogo difícil. A gente passando sufoco contra o São Paulo. São Paulo e Vasco vai ter transmissão da TV Globo, tá, para todo o Brasil, exceto Minas Gerais e Rio Grande do Sul, e também transmissão do Premier. São Paulo fez a contratação do atacante Dineno junto ao Cruzeiro, tá? Já está inscrito, já vai poder enfrentar o Vasco. Mas São Paulo, vocês sabem, tá com 8 desfalques, cara. É coisa pra caramba, irmão. Se o Vasco não se aproveitar dessa parada, irmão, é muito desfalque, cara. 8 jogadores, e são, assim, um monte de jogador importante, cara. Ferreirinha, o Calheri, o Oscar, Luiz Gustavo. Cara, é muito jogador importante, cara. Muito jogador importante que não vai conseguir, né, enfrentar o Vasco, cara. Não é possível, meu amigo, não é possível que o Vasco não vai se aproveitar dessa situação e conseguir uns pontinhos. Pô, 3 pontinhos, acho que é 3 pontinhos, até porque tá precisando. A gente vai ter um intervalo, né, para a Copa do Mundo de clubes, cara. Vai ter um intervalo, o Vasco não pode dormir nesse um mês, irmão. Dormir um mês em zona de rebaixamento, nem pensar. Torcer para que o Vasco possa fazer um bom jogo, né, para recuperar pontos, né? O Vasco já perdeu muitos pontos, cara, que não podia ter perdido, tá? Muitos pontos, tá? Se a gente for calcular aqui, tinha que ter ganhado do Vitória com 1 a mais, não ganhou. Tinha que ter pelo menos empatado com o Ceará lá fora, não empatou. Tinha que ter ganhado do Bragantino, perdeu. Tinha que ter empatado com o Fluminense. Cara, o Vasco tá devendo muito ponto, né? Devendo muito ponto. Rayan estava com a seleção sub-20 e volta a tempo do jogo, tá? O Vasco antecipou a passagem dele, tá? Ele vai chegar no CT na quarta-feira de manhã, vai se apresentar e aí estará à disposição do treinador Diniz, né, do Fernando Diniz, para essa partida contra o São Paulo. Outro jogador que vai voltar a tempo é o Puma Rodrigues, tá? Estava com a seleção uruguaia, se apresenta diretamente em São Paulo para essa partida contra o tricolor paulista. Falando no Puma, espero que ele seja testado, né, pelo Diniz na ponta direita, né, irmão? Bota ele de ponta, Diniz, bota ele de ponta. É um jogador que pode ajudar e muito o Vasco ainda nesse ataque, meu parceiro. É essa parada, irmão, essa parada. Eu queria que você comentasse aqui sobre o Alan Lescano, 40 milhões por 50% do meia do Argentino Júnior. Você acha que vale um investimento alto em um jogador jovem novamente? Ou você prefere que o Vasco contrate um jogador já experiente para chegar jogando? Deixa a sua opinião aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!